Vamos dar continuidade à nossa série. Semana passada nós vimos o verso 13, da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. E hoje nós vamos do verso 14 ao verso 16. O tema que eu dei para esses versos hoje é Igreja perseguida por causa do Evangelho. E aí vocês vão entender por que semana passada a minha ideia era ir do 13 ao 16, Mas acabou que ficou difícil colocar numa pregação esses dois temas, então hoje eu vou tratar do verso 14 ao verso 16. Vamos ler do 13, porque é importante para a gente entender como que uma coisa está ligada à outra. Verso 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram, da parte dos seus patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também os perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, continue falando aos nossos corações, deixa-nos ouvir a Tua palavra neste momento. Ajuda-me, Senhor, a ser objetivo, simples e ao mesmo tempo ajudar os meus irmãos a compreender a beleza e a glória da Tua palavra, desses versos, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos encoraje, para que o Senhor continue fazendo com que a Tua palavra continue transformando a gente de forma eficaz para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, semana passada nós vimos o verso 13, e nós vimos como que o apóstolo Paulo está no verso 13, pontuando mais uma razão que ele tinha para dar graças a Deus de forma incessante pela vida da igreja. Como eu relembrei semana passada, no capítulo 1 ele começa assim, falando que sem cessar ele dava graças a Deus pela vida da igreja dos Tessalonicenses. Vou repetir mais uma vez que a igreja dos Tessalonicenses é a igreja que Paulo mais elogia, é a carta que ele escreve para as igrejas em que ele mais você percebe ele feliz. Até mesmo a carta dos Filipenses, que ele fala muito sobre a alegria, é mais no encorajamento para que os irmãos sejam felizes e alegres na presença do Senhor. Mas na carta aos Tessalonicenses a gente percebe que ele está feliz. Tanto que semana que vem nós vamos ver isso nos próximos versos, que inclusive é os versos centrais dessa carta, que inclusive dá o tema que eu dei para essa série, que é glória e alegria na igreja. Então nós percebemos que Paulo está muito feliz com a igreja. E isso se transforma, isso ele pronuncia através dessa linguagem que ele diz: eu tenho motivos para incessantemente, para sem cessar, dar graças a Deus por vocês. Repetindo novamente, no capítulo 1, ele dá graças a Deus pela fé prática que eles tinham, não era uma fé apenas de palavras. Ele dá graças a Deus pelo amor dedicado e sacrificial que eles estavam demonstrando, e também pela firme esperança que eles tinham no Senhor Jesus. Agora no verso 13, nós vimos a semana passada, que ele vai enumerar, ele vai dizer mais um motivo que ele tinha para louvar a Deus pela vida da igreja, que era a forma como eles receberam a pregação de Paulo e companhia como palavra de Deus, e como que essa palavra estava transformando eles de forma eficaz. O que ele vai fazer agora a partir do verso 14 é falar de um dos frutos dessa transformação que a palavra fez na vida deles. Ele está falando de como eles receberam a palavra, de como que a palavra transformou o coração deles, e agora a partir do verso 14 ao 16, ele vai falar de um assunto, e ele vai tratar esse assunto como sendo um fruto, como sendo um sinal, e talvez o que fica implícito aqui é que ele dá isso como um dos principais sinais de que de fato eles eram, como a gente tratou no capítulo 1, de fato eram convertidos, tinham se convertido dos ídolos a Deus,
e de como que esse era um sinal e um fruto da palavra transformando a vida deles. Por isso que o verso 14, observe, ele começa dizendo assim, tanto é assim. Você já usou essa expressão? Você está falando, você está conversando com alguém, e aí você diz assim, tanto é que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você está ligando com o assunto anterior. Então ele estava falando de como que eles receberam a palavra transformou eles, e aí ele vai dizer no verso 14, tanto é assim, ou seja, a palavra de Deus está transformando vocês de tal maneira, e aí ele diz, tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Eu já adianto que o assunto desses versos é a perseguição. O assunto dos versos 14 a 16 é a perseguição da igreja, é a perseguição dos cristãos por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Como a gente viu lá em Atos capítulo 17, na primeira pregação, nós vimos que logo de imediato, assim que multidões começaram a se converter a Jesus e ao Evangelho, os judeus, que para eles os seguidores de Jesus eram inimigos, começaram a perseguir Paulo e companhia e os demais cristãos. Não sei se vocês vão lembrar, mas Atos 17 diz que eles começam a perseguir os cristãos, a procurar Paulo para levar ele diante das autoridades, e Paulo e companhia, a liderança, tem que sair fugido da cidade de Tessalônica, e eles acabam pegando Jason, que tinha recebido Paulo na sua casa e tinha ali sido o núcleo da igreja na cidade de Tessalônica. Então os judeus que tinham os cristãos como inimigos começaram de imediato a perseguição. E mesmo um tempo depois, Paulo escrevendo essa carta, esses versos vai nos dizer que a perseguição não havia parado, a perseguição havia continuado, a perseguição havia se intensificado, é o que fica implícito aqui nesses versos. Então Paulo agora vai falar desse sofrimento, dessa perseguição. E o que ele vai falar sobre a perseguição é que a forma como os tessalonicenses estavam lidando com as perseguições era um sinal e um fruto de como que a palavra de Deus tinha transformado o coração deles. Então esse é o resumo. Então ele vai dizer assim, tanto é assim, irmãos, a palavra de Deus está atuando e transformando vocês de tal maneira que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo. Quais são as igrejas da Judéia? A igreja de Jerusalém e de outras cidades ao redor, da região ali de Jerusalém. E nós sabemos por Atos dos Apóstolos que desde o início, desde Atos capítulo 8, uma grande perseguição também estourou em cima dos cristãos de Jerusalém, a ponto de os cristãos serem dispersos, eles terem que sair de Jerusalém, e eles saem também pregando o Evangelho. Então a perseguição que começou lá em Jerusalém, lá com a primeira igreja, podemos dizer assim, Paulo agora vai dizer que o mesmo tipo de perseguição que as igrejas da Judéia, de Jerusalém e das cidades ao redor estavam sofrendo, Paulo vai dizer que a igreja dos Tessalonicenses também estavam sofrendo a mesma coisa. É por isso que ele diz que os Tessalonicenses tinham se tornado imitadores das igrejas da Judéia. Imitadores em qual sentido? No sentido da perseguição. Da mesma forma como as igrejas da Judéia estavam sendo perseguidas desde o início da igreja, eles agora também estavam sendo perseguidos, assim como eles estavam sendo perseguidos. Então, de certa forma, o que Paulo está fazendo é dar graças a Deus pela forma como eles estavam lidando, mas de um outro lado, Paulo também está dizendo para a igreja como uma forma de encorajamento. Não sei se você vai entender como encorajamento, mas é encorajamento. Ele vai dizer assim, olha, de certa forma vocês não são os primeiros e nem são os únicos a sofrerem perseguição. Porque as igrejas da Judéia, de Jerusalém e companhia, eles também foram perseguidos e são perseguidos. E o que está acontecendo com vocês agora é que assim como eles estão sendo perseguidos, vocês também estão sendo perseguidos. E nesse sentido, vocês estão se tornando iguais a eles também na perseguição. Amém? Então é isso que ele vai dizer. E aí ele diz assim, continuando dizendo, porque também sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. O que ele vai dizer é que assim como a igreja de Jerusalém sofreu perseguição, e detalhe, Roma dominava Jerusalém, dominava Israel ali. Só que as primeiras perseguições dos cristãos não veio de Roma, não veio dos romanos. É claro que uns anos depois,
e eu vou dar a data aqui para vocês, Roma começa a perseguir os cristãos e começa a persegui-los de forma brutal. A história da igreja nos diz isso. Mas os primeiros a perseguir os cristãos não foram os romanos, não foi, vamos dizer assim, pessoas, não foi outros, não foi os gentios. Paulo vai dizer, e nós vemos isso por Atos dos Apóstolos, que os primeiros a perseguir os cristãos foram os próprios judeus, foram do próprio povo de Israel, foram do próprio povo de Deus, que tinha os cristãos que seguiam Jesus como inimigos, e então começaram a persegui-los e de fato também, dentro do possível, do seu jeito ali, matar os cristãos. Não sei se você se lembra de Atos capítulo 7, do primeiro mártir da igreja, que é Estevão. Quem é que apedreja Estevão até a morte? Foram os próprios judeus. Foram os próprios judeus. E Paulo, o apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta, ele estava lá naquele dia. Ele presenciou os judeus matando Estevão. Então o que Paulo está dizendo é que, assim como os cristãos da Judéia, de Jerusalém, foram perseguidos do seu próprio povo, agora os tessalonicenses também estavam sofrendo, não de gente de fora, mas do seu próprio povo, das pessoas da própria cidade. Eu vou voltar aqui em Atos 17, só para relembrar o que aconteceu lá. Atos 17, versos 5 a 7. Diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jason hospedou na casa deles. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Então foram os próprios judeus, movidos de inveja. Por quê? Porque com a pregação de Paulo e companhia, muitas pessoas estavam crendo na mensagem e seguindo eles. Então, movidos de inveja, eles começam a perseguir Paulo e companhia, inclusive os primeiros cristãos, como Jason, que os hospedava na sua casa, que recebia a igreja na sua casa. Então eles começam a perseguir a ponto de, vamos dizer assim, incentivar as autoridades da cidade, criando inclusive, vamos dizer assim, como a gente diria hoje, né, fake news, falando que o que eles promoviam era um outro rei, eles estavam indo contra César. De certo sentido era mesmo, porque eles pregavam que César não era o rei supremo, mas Jesus era. Mas percebe a malícia dos judeus. O texto diz que eles inclusive foram até os malandros, a malandragem, ou seja, gente má, gente ruim. É como se a gente procurasse hoje bandido, gente mercenário, né? Gente que recebe dinheiro para poder fazer baderna. Eles procuraram, pensa, irmãos, e era o povo de Deus. Era o povo de Deus, eram os líderes religiosos. Eles vão até a malandragem, ali provavelmente até de certa forma oferecem dinheiro para eles e usa essas pessoas para poder incitar a cidade inteira contra os cristãos. O que Paulo está dizendo agora para os tessalonicenses é que da mesma forma que os judeus foram perseguidos, eles também estavam sendo perseguidos pelas próprias pessoas. Verso 15 diz assim, verso 15, cadê? Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Então, esses judeus que perseguiram a igreja de Jerusalém, que perseguiram os primeiros cristãos, e que agora estavam perseguindo os irmãos tessalonicenses, a igreja dos tessalonicenses, esses, Paulo diz no verso 15, foram os que mataram Jesus e os profetas, e que agora também nos perseguem. Então preste atenção, o que Paulo vai dizer aqui agora é que esses judeus, os judeus ultra-religiosos, os judeus extremistas da religião judaica, que tinha aos seguidores de Jesus como inimigos desde o princípio, Paulo na verdade vai lembrar a igreja que não começou nem com as igrejas da Judéia. Paulo vai dizer que na verdade esses judeus que se colocam como inimigos dos cristãos, na verdade Paulo diz, foram eles que mataram Jesus. De certa forma ele diz, vocês se lembram que na verdade se a gente puxar a ficha deles é anterior à perseguição da igreja de Jerusalém.
Na verdade, foram eles que mataram Jesus. E se você conhece os evangelhos, você vai se lembrar que também foi por causa de inveja. Também foi por causa da inveja que eles tinham de Jesus, das multidões que seguiam até Jesus, que se você já leu um dos evangelhos pelo menos, você sabe que desde o início do ministério de Jesus, quem perseguia Jesus, quem se opunha a Jesus, quem vivia quase que 24 horas para seguir Jesus, mas não para ouvi-lo, não para ver os seus milagres, mas para se opor a ele, para ficar tentando pegar Jesus numa palavra, para tentar ficar colocando Jesus contra a parede, que o tempo todo tentavam incitar as autoridades contra Jesus, que na verdade no dia do sofrimento de Jesus, quem incita a multidão a gritar crucifica, crucifica, foram os líderes religiosos dos judeus, foram os fariseus, foram os escribas. Então Paulo diz, na verdade, irmãos, foi esses judeus, esses extremistas religiosos, ultra-religiosos, foram eles que perseguiram Jesus, foram eles que mataram Jesus. Só para vocês terem uma noção, Mateus 23 é um duro sermão de Jesus, é o sermão mais duro de Jesus, contra os escribas, os fariseus e os líderes da religião que se opunham a ele. Mateus 23 é um duro sermão que Jesus faz especificamente contra eles. Jesus nesse dia não manda indireta para eles, Jesus diz claramente contra eles. Mateus 23, verso 29 a 32, Jesus diz assim para eles: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, são vocês que dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que o pai de vocês começaram. Jesus vira para os religiosos, para os fariseus, e diz assim: na verdade foram vocês, foi o pai de vocês que mataram os profetas. Paulo diz aqui que esses judeus mataram o Senhor Jesus e os profetas. Esses profetas são os profetas do Antigo Testamento. Então percebe o movimento de Paulo. Não apenas foram eles que perseguiram as primeiras igrejas em Jerusalém, na Judéia, foram eles que mataram Jesus, e na verdade antes ainda, foram eles também que mataram os profetas do Antigo Testamento, que é a mesma coisa que Jesus está dizendo para eles nesses versos que eu li para você. Jesus está virando para os escribas, para os fariseus e dizendo: olha, foi os pais de vocês, foi os seus antepassados que mataram todos os profetas do Antigo Testamento. Então percebe, irmãos, que o que Paulo está fazendo é mostrar para a igreja que esses perseguidores, que agora estavam perseguindo eles, já haviam perseguido a igreja de Jerusalém. Foram eles que perseguiram e mataram Jesus. E na verdade, eles são na verdade descendentes daqueles que desde o Antigo Testamento perseguiram os profetas enviados por Deus. E não só perseguiram, mas também mataram eles. Paulo vai dizer que foram eles que mataram os profetas desde o Antigo Testamento. E Jesus também diz isso. Olha, vocês hoje que estão aqui, ficam falando que se vocês estivessem no passado, vocês não matariam os profetas. E aí Jesus diz assim: e é isso mesmo, vocês têm consciência de que os seus pais mataram os profetas. E o que Jesus está dizendo para eles em outras palavras é que vocês não são diferentes deles. Na verdade, vocês vão terminar o trabalho que eles começaram. Ele vai dizer mais especificamente isso nos próximos versos de Mateus. Então, Atos capítulo 3, verso 13, no primeiro sermão de Pedro em Jerusalém, depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, olha o que Pedro diz para o povo de Jerusalém no seu primeiro sermão. Verso 13 de Atos 3. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Então Pedro diz: Pilatos já tinha decidido soltar Jesus. Não sei se você vai se lembrar, mas Pilatos, para não ficar tanto na cara, Pilatos faz uma jogada. Ele traz um bandido reconhecido da época, que era Barrabás, e coloca diante do povo. E eu imagino que na cabeça de Pilatos ele pensou assim: não, eles não vão escolher soltar Barrabás, né? Porque todo mundo sabe o que esse Barrabás fez. É óbvio que eles vão decidir soltar esse Jesus. Então é o plano perfeito. Só que aí, como a gente sabe,
os líderes incitam o povo e eles escolhem soltar Barrabás. Então é isso que Pedro está lembrando. Pilatos já tinha decidido soltar Jesus, mas vocês negaram ele diante de Pilatos. Vocês negaram ele e por fim ele foi morto. Verso 14: vocês negaram o santo e o justo e pediram que lhe fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então no primeiro sermão, Atos capítulo 3, Pedro relembra isso aos judeus. Pedro fala: foram vocês que negaram Jesus, que negaram o justo, que negaram o Cristo, que negaram ele diante de Pilatos e escolheram um assassino. E aí, olha o que Pedro diz: vocês mataram o autor da vida, aquele que criou a vida, aquele que deu a vida, que fez da vida existir. Vocês negaram e vocês mataram. O que Paulo faz aqui, irmãos, é o mesmo que esses versos nos diz. É dizer que aqueles judeus que agora estavam, anos depois, 50 anos depois, mais ou menos depois de Cristo, perseguindo a igreja dos Tessalonicenses, Paulo diz: vocês apenas estão continuando aquilo que os judeus de Jerusalém fizeram, desde que negaram Jesus, e na verdade, eles nada são descendentes iguais nesse sentido, e aí nesse sentido eles são imitadores dos seus antepassados, que desde o Antigo Testamento perseguiram os profetas. Quando Jesus, o Cristo, veio, o autor da vida veio aqui, vocês negaram o autor da vida, e agora é o mesmo que está acontecendo ao perseguirem vocês. E aí ele diz: e não apenas mataram Jesus e os profetas, mas agora também nos perseguem. Nós sabemos que Paulo teve que fugir da cidade de Tessalônica. Atos 17 nos diz que Paulo sai de Tessalônica, vai para Bereia, e o que esses judeus fazem? Eles saem de Tessalônica e vai para Bereia atrás de Paulo. Eles vão até atrás de Paulo em Bereia. Então eles eram implacáveis, assim como Paulo um dia foi, né? Eles eram implacáveis nessa perseguição dos cristãos, daqueles que seguiam o próprio Jesus. Se você já leu, ou se você lê Atos capítulo 14 ao 18, nós vamos ver isso lá. Lucas contando do capítulo 14 ao capítulo 18, esse movimento de como que os apóstolos saíam para pregar, para anunciar o evangelho, e tinha judeu perseguindo. A ponto de, em muitos casos, eles não conseguirem, como foi Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, ficar muito tempo lá. E eles, de certa forma, forçavam eles a sair e ter que ir para outra cidade. Isso vai do capítulo 14 ao capítulo 18, que isso resume longos anos da história da igreja no seu princípio. Então, como se não bastasse perseguir os profetas do Antigo Testamento, mataram Jesus, o autor da vida, perseguiram a igreja de Jerusalém e agora estavam perseguindo a igreja dos Tessalonicenses. A partir do verso 15, a próxima frase do verso 15, Paulo continua dizendo assim: esses que perseguiram Jesus e o mataram e também nos perseguem, não agradam a Deus e são adversários de todos. Paulo agora vai traçar um raio-x desses perseguidores. Paulo já mostrou como que eles são, de certa forma, continuam, entre aspas, aqui o trabalho dos seus antepassados, como aqueles que perseguem os enviados de Deus, os escolhidos de Deus, desde o Antigo Testamento. Paulo agora vai traçar um raio-x deles, porque o que Paulo diz na continuidade do verso 15, é que esses perseguidores, eles não agradam a Deus. Irmãos, essa frase nos diz que todos aqueles que perseguem a igreja, aí eu vou começar a falar dessa forma, todos aqueles que perseguem a igreja, todos aqueles que perseguem o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, desde que perseguiram Jesus, desde que perseguiram as primeiras igrejas de Jerusalém, e que agora aqui estavam perseguindo a igreja dos Tessalonicenses, e por implicação nós já podemos dizer que esse é o perfil de todos os perseguidores ao longo de toda a história da igreja. Paulo está dizendo que todos aqueles que perseguem os cristãos, que perseguem o povo de Deus, eles não agradam a Deus. Isso de forma simples nos aponta que a rebeldia e, vamos dizer assim, a inimizade que os perseguidores têm com o povo de Deus, antes de ser contra o povo de Deus, é contra o próprio Deus. Eles não agradam a Deus. Todo perseguidor da igreja, todo perseguidor do povo de Deus, ele demonstra
com a sua perseguição ao povo de Deus, uma rebeldia, uma inimizade contra o próprio Deus. É meio que o próprio Satanás faz, né? Porque o Satanás, ele não consegue nada contra Deus. Apocalipse nos diz que com um sopro, no fim das contas, Jesus vai matar ele, vai acabar com ele. Então, irmãos, eu sempre gosto de lembrar, não tem aquela imagem de internet em que o diabo está disputando quebra de braço com Jesus. Não tem disputa, tá vendo? Senão a gente fica na falsa impressão de que tem essa luta de Jesus e o diabo, e talvez Jesus demore um pouquinho para vencer o diabo. Não, irmão, não tem luta. Não tem, desde que Satanás se rebelou nos céus, não tem assim, não tem luta. Num estalar de dedos, num piscar de olhos, Deus vence Satanás. Mas como Satanás ele não pode vencer o próprio Deus, quem ele ataca? Ele ataca o povo de Deus. E os perseguidores da igreja, os perseguidores do povo de Deus, porque vem desde o Antigo Testamento, eles atacam o povo de Deus para manifestar a rebeldia que eles têm para com o próprio Deus. Gênesis capítulo 4 nos narra o primeiro assassinato da história que a Bíblia nos conta, que foi quem? Caim matando Abel. E quem se lembra da história de Gênesis 4? Por que Caim mata Abel? Porque os dois apresentam uma oferta a Deus, Deus se agrada da oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. A Bíblia diz então que, verso 6 de Gênesis 4, que Caim ficou bravo e enrugou a cara, enrugou o seu semblante. E Deus vem e fala com ele: por que você está com a cara fechada? Deus vem: por que você está com a cara fechada? E Caim demonstra através do assassinato de Abel o problema que ele tinha não com Abel, com Deus. Quem percebe isso? E assim vem, irmãos, desde Caim matando Abel. E Jesus vai traçar essa linha no próximo texto que eu vou ler. Desde Caim matando Abel, que todos aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que são justos, que andam com Deus, eles demonstram com essa atitude uma rebeldia que é, em primeiro lugar, contra Deus. É contra o próprio Deus que eles estão se rebelando. De certo sentido, em primeiro lugar, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o povo de Deus, mas tem a ver com a inclinação pecaminosa e rebelde deles em atacar o povo de Deus, para, de certo sentido, tentar atingir o próprio Deus. Essa é a linhagem. Em João capítulo 8, verso 44 e 47, Jesus diz assim para os escribas e para os fariseus: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, a quem querem satisfazer os desejos dele. Olha que pesado. Jesus vira para os fariseus, para os escribas, para aqueles que estavam perseguindo ele, que por fim matariam ele, incitariam os romanos contra ele, e diz assim: vocês são do diabo. Irmão, se um pastor hoje vira para alguém e fala: você é do diabo, né? Nossa Deus, né? Que pastor é esse que não tem amor? Mas Jesus vira para aqueles que estavam se colocando na posição de inimigos e diz: vocês são do diabo, porque o que vocês estão fazendo é a vontade do pai de vocês. O desejo o que vocês estão fazendo contra mim, e consequentemente vocês vão no futuro fazer contra os meus discípulos, é satisfazer o desejo do próprio diabo, do próprio Satanás, que é o pai de vocês. Nós sabemos em Apocalipse como que o diabo ele vem feroz, Apocalipse 12, para perseguir o povo de Deus na terra. Então o que Jesus revela dos fariseus é que o que eles faziam era a vontade do próprio Satanás. Percebe como que o que esses textos nos apontam é que existe vamos dizer assim, uma ligação, uma conexão de todos aqueles que perseguem a igreja com todos aqueles que ao longo da história bíblica, desde Caim, perseguia aqueles que andavam com Deus, que andavam nos caminhos do Senhor, que agradavam a Deus, porque a rebeldia deles era contra o próprio Deus. E na verdade, esses textos nos apontam que há uma conexão profunda deles com o próprio Satanás, que é o inimigo do povo de Deus, porque ele sabe que contra Deus ele não pode, mas então ele se torna inimigo do povo de Deus. Se você se lembra, desde a queda em Gênesis 3, quando Satanás leva Adão e Eva a cair, que o próprio Deus diz que haveria uma inimizade entre Satanás e o descendente da mulher, que ali representa Jesus, mas também representa toda aquela linhagem de pessoas que andavam com o próprio Deus,
que Abel fez parte, que Sete fez parte, e vem traçando durante toda a Bíblia esse povo que segue a Deus, que serve a Deus desde Abel. Então há essa conexão de todos que perseguem o povo de Deus com toda a história bíblica e, em primeiro lugar, contra o próprio Satanás. E ele continua dizendo, e são adversários de todos. Aqui Paulo está dizendo que os judeus, eles se colocam numa posição de adversário de todos. O que significa isso? Algo que demandaria até um pouco mais de tempo de explicar, mas que a Bíblia mostra isso de forma clara. Esses judeus, por que eu estou usando a linguagem de judeus ultra-religiosos, extremistas? Porque nem todos os judeus eram assim, irmãos, amém? Muitos deles creram em Jesus, muitos deles seguiam Jesus, ainda que apenas pelos milagres, mas nem todos se colocaram na posição de Jesus e do povo de Deus. Muitos deles, de certo sentido, eram neutros, né? Vamos dizer assim, não seguiam, não se tornavam, não criam em Deus, não criam em Jesus, mas também não se colocavam na posição de inimigos. Mas havia esse grupo ultra-extremista que não bastava para eles não crer no Evangelho, não crer em Jesus. Eles tinham que se colocar na posição de inimigos. Não bastava para eles ignorar, não creio, então deixa esse povo aí. Não, eles tinham uma inclinação pecaminosa de se colocar como inimigo, de se colocar como opositor. E esses judeus extremistas, na verdade, essa frase nos diz que eles se colocavam, na verdade, como adversários, como inimigos de todos aqueles que não eram da religião deles. Os judeus, muitos deles, eram, de certa forma, considerava inimigo todos aqueles que não aderiam à sua religião. Então, Paulo está dizendo, na verdade, esses que perseguem, eles são inimigos de todos. Todos aqueles que não são da sua religião ou que não se convertam, eles tratam com desprezo, eles tratam como adversário. Nós percebemos isso ao ler a história dos judeus, inclusive na própria palavra de Deus. E o verso 16, Paulo continua dizendo assim: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes não sejam salvos. Então, essa inimizade que os judeus ultra-religiosos têm para com todos aqueles que não são judeus, Paulo diz, é o que leva eles a tentar impedir a gente de pregar. Porque eles sabem que se a gente pregar, os gentios vão ser salvos. Gentios são todos aqueles que não eram judeus. Então, Paulo está revelando que no coração deles, além de uma inimizade contra Deus, há esse sentimento de que nós não queremos que os gentios sejam salvos. Nós queremos que a salvação seja apenas nossa. Apenas nossa. Se você estudar um pouco a religião ali dos judeus, eles eram, de certo sentido, muitos deles exclusivistas, eles acreditavam que a salvação pertencia apenas a eles. Como eles se consideravam aqueles que são fiéis ao Deus de Israel, aqueles que obedecem os mandamentos certinho, todos aqueles que na percepção deles não obedeciam a Deus, não seguiam a Deus como eles seguiam, então eles são adversários, então eles são inimigos, e eles vão tudo para o inferno, eles não vão ser salvos. E na verdade, havia um sentimento deles de, na verdade, nem querer que eles sejam salvos. Ao parar nessa frase, eu me lembrei da história de Jonas. Quem já leu a história de Jonas ou já ouviu a história de Jonas? Você se lembra que Jonas tinha esse coração? Você se lembra da história de Jonas? Deus manda Jonas para Nínive, que era uma cidade de gentios, de ímpios, que era uma das piores cidades da época, se não a pior. Eles eram inimigos de Israel, e Deus manda Jonas ir para Nínive para pregar lá, para chamar eles ao arrependimento. Só que o que Jonas faz? Jonas pega um barco e vai na posição contrária. Jonas tem 4 capítulos. No capítulo 4, o próprio Jonas revela para Deus e para a gente o motivo pelo qual ele fugiu de Deus. No capítulo 4, tem a história toda lá, no fim das contas ele prega. Imagina um pregador seco, um pregador que deve ter chupado, que às vezes parece que ele bebeu limonada antes de pregar, né? Aquele cara ranzinza que, vou dizer, deixa eu falar aqui, né? É um saco ouvir esse tipo de pregador. É ruim demais, irmão. Eu imagino Jonas nesse tom. Olha, arrependa porque em 40 dias Deus vai destruir tudo. Eu imagino aquele pregador mal-humorado, era Jonas. Só que, por incrível que pareça, com uma pregação simples,
a cidade inteira de Nínive se converte a Deus. A ponto do rei falar com a nação inteira que era para todo mundo jejuar, inclusive botar os animais para jejuar. E a cidade inteira se converte com cinza na cabeça e tudo. E aí no capítulo 4, quando Jonas vê isso, e Deus então decide não destruir mais a cidade de Nínive, Jonas então abre o seu coração para Deus. Jonas revela o porquê que desde o início ele não tinha ido para Nínive pregar. E no capítulo 4, deixa eu ver se eu coloquei aqui. No capítulo 4, verso 1, Jonas diz assim para Deus: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas está dizendo: Senhor, quando ele vê que os ninivitas se arrependeram e Deus perdoou eles e decidiu não destruir mais eles, Jonas fala: é por isso que eu não queria ter vindo pregar aqui, por isso que eu fugi. Por que, Jonas? Porque eu sabia que se eu viesse e pregasse, haveria uma grande chance deles se arrepender. E se eles se arrependessem, eu sabia que Deus é compassivo e misericordioso, e Deus ia perdoar eles e não ia destruir eles. Jonas mostra que o desejo dele era que Deus destruísse. Eu queria que o Senhor destruísse, está vendo? E o texto começa dizendo que ele ficou bravo. Por quê, irmãos? Porque o pessoal se arrependeu e Deus então perdoou eles e não destruiu eles. Irmãos, esse sentimento de Jonas não tinha só no coração de Jonas. Muitos judeus, ao longo da história, e muito na época de Jesus e dos apóstolos, tinham esse sentimento no seu coração. Esse sentimento de que, no fim das contas, eu não quero que a mensagem de arrependimento, de salvação, seja pregada aos gentios, porque eu não quero que eles se arrependam. E Paulo diz nesse verso que é por isso que os judeus estavam tentando impedi-los de pregar, para que os gentios não fossem salvos. Não fossem salvos. Irmãos, olha que coisa demoníaca. Vamos dizer se isso aqui não é demoníaco, se isso aqui não é do próprio Satanás. Você não desejar a conversão das pessoas, você tentar impedir a pregação do Evangelho, porque você sabe que impedir a pregação do Evangelho é impedir pessoas de serem salvas. Percebe o porquê que desde o Antigo Testamento Deus pega pesado com os falsos líderes religiosos, Jesus pega pesado, Jesus comia com pecadores de todos os tipos, Jesus falava com prostitutas, Jesus comia com pecadores, pior tipo. Mas quando ele se deparava com esses religiosos judeus, que tinham esse coração, que ele expõe o coração deles em Mateus 23, por exemplo, Jesus pega pesado com eles, chama eles de filhos do diabo, diz para eles que eles vão morrer nos seus pecados e que no fim vão ser condenados, porque estão impedindo as pessoas de serem salvas. E aí Paulo continua dizendo: a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. O que eles estão fazendo com essa postura, com essa atitude? Aumentando, em outras palavras, a gravidade dos seus pecados. Não basta para eles serem inimigos de Deus, não basta para eles serem desobedientes a Deus, não basta para eles não agradarem a Deus, eles têm que aumentar a gravidade dos seus pecados, perseguindo aqueles que querem. É o que Caim fez desde o início. Caim, por algum motivo que a gente não sabe em detalhes, a gente só supõe o porquê que Deus não se agradou da oferta de Caim. É tudo suposição, a gente não tem certeza absoluta. O que a gente sabe é que por algum motivo Deus não se agradou. Mas Deus não se agradou de tipo assim: eu não te quero nunca mais. Tanto que Deus vem, quando vê ele de cara emburrada, Deus diz, em outras palavras: faz o certo e eu vou te aceitar. Então Deus não descartou eles, mas para Caim não. Caim, ao invés de se arrepender dos seus pecados, Caim piorou a gravidade do seu pecado, fazendo o quê? Matando Abel. É o mesmo que Paulo está dizendo que os judeus fazem. Não basta para eles não crer no Evangelho, não crer em Jesus. Não basta para eles serem inimigos de Deus. Eles têm que aumentar a gravidade dos seus pecados diante de Deus, perseguindo o povo de Deus. É por isso, irmãos, que por implicação aqui a gente pode dizer que
Ainda hoje existem aqueles que simplesmente não creem no evangelho, mas ficam na sua. Conhece pessoas assim? Eu não creio nesse evangelho, mas eu estou nem aí para os crentes também, para mim tanto faz como fez. Eles simplesmente ignoram a gente. Mas existe uma classe de pessoas que não basta não crer, eles têm que também o quê? Perseguir. E o que Paulo está deixando claro aqui é que esses que não apenas não creem, não apenas são rebeldes para com Deus, mas também perseguem aqueles que andam com Deus, esses estão agravando ainda mais o seu pecado. Ainda mais. Mateus capítulo 23, verso 33, Jesus diz assim para os fariseus: serpentes, raça de víboras. Olha o que Jesus diz para eles: como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Nesse texto de Mateus 23, Jesus continua e diz para eles: vocês são raça de víboras, vocês são cobras, são serpentes. Como que vocês acham que vão escapar da condenação do inferno? Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês vão para o inferno. Para quem acha que Jesus é só amor, né? Jesus está virando para um grupo de pessoas e dizendo: vocês vão para o inferno, vocês não vão escapar do inferno. E aí Jesus diz assim: porque eu vou mandar para vocês ainda profetas, e vocês vão perseguir. E nós estamos lendo sobre essa perseguição, para cumprir o que Jesus havia dito. E aí Jesus diz assim: sabe por que vocês vão fazer isso? Para que recaia sobre vocês a condenação de todos aqueles que matam os justos, desde Abel até Zacarias. Por que Jesus faz esse recorte? Porque, como eu já citei aqui, Abel foi o primeiro a ser assassinado, e Zacarias foi o último da história do Antigo Testamento a ser assassinado, e ele foi assassinado dentro do templo. Então Jesus diz: vocês hoje não são diferentes. Percebe por que eu fiz essa ligação? Jesus está dizendo claramente para eles: vocês não são diferentes. Ao me perseguir e futuramente perseguir aqueles que andam comigo, vocês estão seguindo os passos dos antigos e vão aumentar o pecado deles e vão sofrer a condenação deles, porque vocês são filhos deles, vocês são descendentes deles e fazem as mesmas obras que eles fazem. Se a igreja dos Tessalonicenses era imitadora no sofrimento das igrejas de Jerusalém, do próprio Jesus e de todos os justos do Antigo Testamento, esses perseguidores aqui da igreja dos Tessalonicenses, eles também são imitadores daqueles que perseguiram os apóstolos, a igreja da Judéia, perseguiram Jesus e perseguiram os profetas do Antigo Testamento. Agora, Paulo diz: eles estão aumentando a gravidade dos seus pecados. E olha a última frase do verso 16: a ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. A ira de quê? A ira de Deus definitivamente caiu sobre eles. Paulo está ecoando o que Jesus disse aqui no verso em Mateus 23: vocês vão ser condenados ao inferno. Vocês vão pagar, não só pelo que vocês estão fazendo hoje, mas por causa de tudo que essa linhagem de vocês, de perseguidores, fazem contra os santos de Deus, os justos de Deus, o povo de Deus, aqueles que andam com Deus, desde Abel até Zacarias do Antigo Testamento. E aí, Paulo vai dizer que depois perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos, as igrejas da Judéia e agora a igreja dos Tessalonicenses. É esse mesmo povo que vem perseguindo desde Abel. E Paulo diz: a ira já caiu sobre eles. Já caiu sobre eles. Eles vão ser condenados. Eles vão ser condenados. Não tem escapatória para eles. Mateus 27, verso 25. Quando o povo grita: solta Barrabás e crucifica Jesus, Pilatos lava suas mãos, literalmente.
Ele pega uma bacia, lava as mãos e diz: olha, em outras palavras, Pilatos diz: eu tentei de tudo. Tentei de tudo, mas com vocês não tem jeito não. Então eu lavo as minhas mãos. E Pilatos diz: eu sou inocente do sangue deste homem. E o que a multidão grita para ele? E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que Paulo está dizendo é que isso já estava acontecendo. A ira já tinha caído sobre eles e cairia ainda mais, porque no fim das contas eles seriam condenados ao inferno, mas eles já iam sofrer. No período de 44 a 47 depois de Cristo, e essa história a Bíblia vai relatar em Atos capítulo 11, veio um período de grande fome sobre a Judéia. Veio um período de grande fome. Em 48 e 49 depois de Cristo, houve um massacre, uma revolta e um grande massacre, e milhares de pessoas morreram lá na Judéia. E por fim das contas, em 49 depois de Cristo, os judeus são expulsos de Roma, e no culminar de todas as coisas, no ano 70, os judeus se colocam contra os romanos de forma intensa. Há ali, de certo sentido, uma guerra civil. E no ano 70 depois de Cristo, Roma literalmente destrói Jerusalém. Destrói o templo e destrói Jerusalém. E desde o ano 70 em diante, a nação de Israel, assim, foi aos cacos e assim, se tornou... eles só não foram aniquilados da face da terra, porque Deus ainda tem algo a ser tratado com o povo de Israel. Paulo vai falar disso lá em Romanos. Mas o que Jesus havia dito para os judeus, ultra-religiosos e perseguidores, o que Paulo repete aqui em Tessalonicenses, a história nos mostra que isso de fato aconteceu. É claro que a punição definitiva vai ser no juízo final. Mas ao longo da história, esses judeus já vêm sofrendo por causa dessa postura de se colocarem como inimigos de Deus e contra todo o povo de Deus. Irmãos, eu sei que esses versos talvez os versos mais difíceis e não tão claro, talvez essa está sendo a sua impressão, da gente entender o que isso tem a ver com a gente. Por que eu digo isso? Porque no Brasil nós não somos perseguidos como eles eram. Somos? Não. Eu mandei no grupo da igreja para vocês o vídeo lá da Associação Portas Abertas, que é uma associação que o foco deles é trabalhar com a igreja perseguida ao longo de todo o mundo. E todo ano eles fazem um ranking das 50 nações, dos 50 países em que os cristãos são mais perseguidos. Então está lá naquele vídeo, e você pode encontrar outros materiais, a lista dos 50 países. Você viu o Brasil lá? Você assistiu o vídeo? Você viu o Brasil lá? Não, o Brasil não está lá. O Brasil é um dos países mais livres da face da terra, no que diz respeito a essa perseguição severa, a essa perseguição violenta. Ninguém aqui hoje, de novo, nem carro barulhento, moto barulhenta passou aqui. Não tem ninguém atrapalhando a gente. Pessoas passam a manhã toda de frente da igreja e só olham, não fazem nada. Tem gente que nem faz cara feia, nada, simplesmente olha e ignora. Nós não somos perseguidos. Por isso que ao ler esses versos, é difícil a gente ficar assim, o que isso tem a ver com a minha vida? Mas eu quero dizer aqui o que isso tem a ver com a gente. Em primeiro lugar, o que esses versos e várias outras partes da Bíblia nos apontam, poderíamos fazer uma série só sobre perseguição e passar ao longo de toda a Bíblia sobre isso. Em primeiro lugar, o que a gente aprende aqui de Gênesis a Apocalipse é que é intrínseco ao povo de Deus e à vida cristã a perseguição. O que significa intrínseco? Faz parte do pacote. Deixa eu dizer para você, ser cristão está incluído o ônus de que seremos perseguidos. Talvez você diga, mas nós não somos. Nós somos perseguidos já de forma moral, né? As pessoas, a sociedade já nos tem como inimigos por causa da moral, por causa dos princípios e dos valores que a gente tem. Mas ainda
Não tem essa perseguição física, da gente ser impedido de pregar, ser impedido de abrir igreja. Sempre tem a fake news de que o governo X vai fechar a igreja, e não acontece, não vai por enquanto acontecer. Nós ainda não somos perseguidos dessa forma, mas o que esse verso nos lembra é que é ônus da vida cristã, faz parte do pacote, desde Abel, e nós vemos em Apocalipse que vai ser da igreja lá. Eu sei que tem posicionamentos diferentes, mas eu sigo a linha daqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então eu acredito que desde Abel até a igreja lá de Apocalipse, nós vamos ser perseguidos. Eu acredito particularmente, sei que tem outros que pensam diferente, que nós vamos ainda no Brasil aqui ser perseguidos nesse nível. Mas, de certa forma, já existem países no mundo inteiro de irmãos cristãos que já sofrem esse tipo de perseguição. Por isso eu mandei aquele vídeo do Portas Abertas, para vocês terem essa noção. Porque às vezes, como não é dos assuntos que a gente fala com frequência na igreja, né? A gente não costuma falar de perseguição na igreja, fala. A gente normalmente ignora esses textos que falam de perseguição, embora são muitos os textos. Mas ao nos deparar com textos como esses, nós precisamos nos lembrar disso. De que nós no Brasil, aqui em Conselheiro Lafayette, não somos perseguidos nesse nível. Mas existem irmãos no mundo inteiro que são perseguidos. O país mais perto de nós em que há esse tipo de perseguição é a Colômbia, que subiu nesse último ranking de 2025, no nível de perseguição. Então existem irmãos no mundo inteiro que eles não têm essa oportunidade, esse privilégio que a gente tem de estar num culto tranquilo, com água gelada e tudo mais, ouvindo a palavra de Deus por 1 hora, tendo assim, não apenas uma Bíblia inteira, mas várias versões da Bíblia, tendo no celular várias versões da Bíblia. Se você não tem física, não basta baixar um aplicativo no seu celular que você tem 10 traduções da Bíblia. Existem países do mundo que os nossos irmãos não têm esse privilégio, que quando eles recebem uma folha da Bíblia, eles dobram o joelho e agradecem a Deus por horas em oração, porque tiveram um privilégio, Deus deu a eles a graça de terem a palavra de Deus. Países em que os nossos irmãos não podem colocar no perfil do Instagram, cristão. Você tem no seu perfil do Instagram, cristão? Tem país do mundo que os nossos irmãos, literalmente, são cristãos 007, secretos. E eles têm que ser secretos, porque se eles revelarem que creem em Jesus, eles são mortos, são crucificados, são degolados, são queimados vivos. Então nós precisamos nos lembrar que faz parte da vida cristã. Isso não significa que eles são menos cristãos do que a gente, não. Não. Porque desde Abel que aqueles que andam com Deus são perseguidos e serão perseguidos. João capítulo 15, verso 20, Jesus diz assim para os seus discípulos: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Jesus adiantou: não se achem melhor do que eu. Se eles me perseguiram, eu, o autor da vida, o Messias, o Criador de todas as coisas, o que tem o poder de tirar e dar a vida, se eles me perseguiram, em outro texto ele diz assim: se fizeram isso com o ramo maduro, imagina o que eles vão fazer com o ramo seco. Se fizeram isso comigo, com o Filho de Deus, o que eles não farão com vocês? Então Jesus falou: podem ter certeza, isso é um fato, vocês vão ser perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, Paulo diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente com Jesus serão perseguidos. Percebe que possivelmente serão, tem chances de ser, não. Serão perseguidos. Serão perseguidos. Cristãos por todo o mundo são perseguidos violentamente por causa da sua fé, e isso é desde a história, desde o início, por toda a história bíblica e por toda a história da igreja, desses 2000 anos de história da igreja. Cristãos sempre foram perseguidos. Naquela perseguição que estoura em Roma, houve uma época em que os cristãos eram crucificados e queimados vivos para iluminar a cidade. Então os nossos irmãos ao longo da história, eles são perseguidos. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Não existe religião no mundo mais perseguida do que os cristãos, do que o cristianismo. Nós somos a religião. No Brasil, como a gente é livre,
a gente tem a impressão de que a religião mais perseguida é as de matriz africana, né? Não, somos nós, são os cristãos. O cristianismo é você, deixa eu te dar uma notícia aqui, se ninguém nunca te deu. Você faz parte da religião mais perseguida do mundo. Mais perseguida do mundo. Segundo lugar, nós vemos aqui, lembra, que Paulo está agradecendo a Deus, está dizendo que é motivo de agradecer a Deus, a forma como eles receberam a palavra, ela transformou eles a ponto de, a forma como eles estavam, e vai ficar mais claro isso nas cartas, perseverantes no sofrimento em meio à perseguição, era um sinal da graça de Deus na vida deles, da atuação de Deus na vida deles. Por isso, minha segunda aplicação aqui, as perseguições provam e autenticam a nossa fé. Paulo está dizendo que uma das coisas que ele tinha para agradecer a Deus é que a forma como eles estavam perseverando na perseguição mostrava que de fato eles creram na pregação e que a palavra estava transformando eles. Portanto, outros textos da Bíblia também nos dizem que a perseguição ela prova a nossa fé e ela autentica a nossa fé. E na verdade, 1 Pedro, leia 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 4. Pedro vai falar que as perseguições, que as provações, elas lapidam a nossa fé como o fogo refina o ouro. Pedro vai usar essa linguagem falando para a igreja que também era perseguida. As perseguições e as provações, elas refinam a nossa fé como o ouro é refinado. Então, de certo sentido, os irmãos em países em que eles são perseguidos brutalmente, de certa forma, a fé deles tem sido lapidada por meio dessa perseguição. Então, as perseguições provam e autenticam a nossa fé. Em terceiro lugar, perseguidores são inimigos de Deus, de Cristo e da igreja. Irmãos, aqueles que se colocam como perseguidores da igreja, nós devemos os considerar como inimigos. Não para que a gente pegue na espada e mate eles, não é isso. Não é isso. Mas às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente se depara com aquele texto em que Jesus diz para a gente amar os inimigos, e eu já ouvi pessoas dizer assim, não, cristão nem deve ter inimigo. Não, a gente tem. Aqueles que se colocam em posição de perseguidores, eles são inimigos. Eles são nossos inimigos. A gente não devolve na mesma moeda, mas eles são inimigos. E nós devemos considerá-los como inimigos, porque aqueles que tentam impedir a pregação do Evangelho, a salvação das pessoas, eles se colocam como inimigos, e não só inimigos de nós que já cremos, mas inimigos também daqueles que ainda podem vir a crer e ser salvo. Jonas se colocou como inimigo do povo de Nínive. Deus se colocou como um Deus compassivo e misericordioso. Jonas se colocou como inimigo. Então todos aqueles que se colocam contra, e esse é o quarto ponto, contra inimigos da pregação do Evangelho, que tentam impedir a pregação do Evangelho, eles se colocam como inimigos de Deus, de Cristo e da igreja. Em quinto lugar, os perseguidores estão agravando e acumulando juízo para si. Irmãos, Deus vai tratar com eles. Há vários textos em que Deus diz assim, minha é a vingança. Minha é a vingança. É por isso que nós não devolvemos aos perseguidores na mesma moeda. Nós não decepamos a orelha dos perseguidores como Pedro fez. Nós guardamos a espada. Mas uma certeza a Bíblia nos diz, e esse é um assunto que a gente também raramente trata na igreja, que é um grande encorajamento para nós. Deus vai tratar com todos os perseguidores da igreja. Deus vai tratar. E Ele, quando for tratar, não vai haver misericórdia. Ele foi misericordioso com Nínive, quando Ele mandou o profeta pregar e ela se arrependeu. Mas todos aqueles que se permanecem numa posição de inimigos de Deus, Deus vai tratar com eles. E Apocalipse está aí para nos mostrar como vai ser isso. E em último lugar, perseguidores serão, já falei isso, né? Serão justamente perseguidos. Eu finalizo da seguinte forma, trazendo Pedro aqui. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 13, ele diz assim para os cristãos e para uma outra igreja, de uma outra região que também estavam sendo perseguidos. Pedro diz assim, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Pedro diz assim para a igreja perseguida, fiquem felizes. Fiquem felizes. Como que eu vou ficar feliz na perseguição? Vou trazer só uma razão, mas a Bíblia dá algumas.
Pedro diz assim: porque quando vocês são perseguidos, vocês estão se tornando co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: quando vocês são perseguidos por causa de Jesus e do Evangelho, vocês estão se tornando parecidos, imitadores do Cristo que sofreu, foi perseguido e morto por vocês. Paulo em Filipenses 1:29 diz: a vocês foi dado a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Paulo diz que é um privilégio, é uma graça que Deus dá para nós, ser perseguido por causa de Jesus, sofrer por causa dele. Sabe por quê? Juntando com Pedro, porque quando sofremos e somos perseguidos por causa de Jesus e do seu Evangelho, nós estamos nos tornando parecidos, imitadores daquele que antes disso sofreu, padeceu e morreu por você. Isso muda totalmente a forma de lidarmos com a perseguição. É isso que nós vemos ao longo da história da igreja. Por que Estevão morre feliz sendo apedrejado até a morte? Porque ele estava se tornando parecido com o Senhor que morreu por ele. Por que em países em que os nossos irmãos, ainda hoje, nós encontramos vídeos assim na internet, em que eles são levados para o local da execução, eles vão fazendo o quê? Cantando louvores. Já viu algum vídeo assim? Eles vão cantando louvores. Porque ele vive, eu posso crer na mãe. Eles vão cantando louvores. Eles vão cantando a música do nosso irmão Juliano. Vai valer a pena. Sabe por quê? Porque eles entendem que quando nós sofremos por causa de Jesus e do Evangelho, nós estamos sofrendo por aquele que sofreu por nós. Nós sofremos por um Deus que antes de falar, aguenta a pressão aí, sofre por mim um pouquinho, ele primeiro aguentou a pressão, suportou, foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Podendo se defender diante das autoridades, ele nem se defendeu. Por quê? Porque o caminho que Deus tinha para ele é que ele sofresse e morresse por mim e por você, e ele suportou. Por isso agora, o Senhor que diz para nós, suporte, sofre por mim, é o Senhor que diz, sofre por mim como eu sofri por você. Amém? Vamos orar? Resumindo, você está preparado para sofrer e ser perseguido por Jesus? Você está preparado? Está preparado? Vamos lá. E se eu tiver certo no meu entendimento e a gente for passar pela grande perseguição? Você está preparado? Você está se preparando? Pode ser que eu esteja errado, pode ser. Se eu tiver errado, amém, né? E até lá, até o arrebatamento, o Brasil nunca tiver uma perseguição dessa forma, glória a Deus por isso. Estaremos livres desse nível de perseguição. Mas vamos lá, vamos considerar por um lado aqui hoje, nesse dia específico, que eu estou certo. Que o meu entendimento de que a gente vai passar, de que o Brasil ainda vai chegar lá, será verdade. Você está preparado? Segundo lugar, será que você é cristão apenas quando está tudo dando certo? Porque se a gente está falando de perseguição extrema hoje, e quando as coisas que não sejam perseguições, as coisas dão errado, quando sua vida financeira não vai bem, quando Jesus não atende os seus pedidos, será que você não é cristão só quando as coisas dão certo? E em terceiro e último lugar, o que você faz para agradecer e honrar a Deus por você fazer parte de um país que é livre? O que você faz para agradecer e para honrar a Deus por Ele nos permitir graciosamente viver num país livre, em que a gente, se quiser, pode fazer culto a cada hora do dia, 7 vezes por semana, sem ninguém nos impedir aqui? Vamos orar, pedir ao Senhor que a palavra dele, que nos transforma em tantas áreas, também nos torne preparados para, se preciso for, sofrermos por causa de Jesus. E também se reconsidere diante do Senhor pela forma como você tem honrado Ele por nos permitir ainda viver num país livre. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela Tua santa palavra.
Obrigado, Senhor, porque eu sei que o assunto desta manhã não é um assunto fácil, não é um assunto tranquilo, é um assunto que mais gera desconforto do que conforto, consolo. Mas é a Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra. É algo que nós não ainda sofremos na pele literalmente, mas Pedro também vai dizer que devemos nos lembrar dos irmãos que por todo o mundo sofrem. Portanto, que ao nos deparar com passagens como essa, ao ouvir pregações como o assunto de hoje, ainda que a nossa primeira aplicação não seja o fato de também estarmos sofrendo, mas que o Senhor possa, através dessa palavra, ministrar os nossos corações para que nos lembremos dos irmãos perseguidos, da igreja perseguida, para que nos movamos a orar por eles, a clamar ao Senhor para que o Senhor fortaleça a fé deles todos os dias, a orar para que, dentro do possível, sendo a Tua vontade, que as perseguições diminuam, que eles possam ser livres desse nível de perseguição, ou que em muitos casos eles possam ter o privilégio de talvez mudar de país e vir para um país livre como o nosso. Mas que se essa não for a Tua vontade, que o Senhor continue os fortalecendo, que o Teu Espírito continue fortalecendo eles interiormente, que, como Paulo diz, ainda que eles sejam desgastados, perseguidos pelo lado de fora, que por dentro eles renovem a sua fé, a sua esperança, o seu amor a cada dia, que de fato eles tenham um amor e uma fé tão firme, que mesmo indo para o matadouro, eles possam ir louvando ao Senhor, por reconhecer o privilégio de sofrer e morrer por Ti, o Senhor que morreu por eles. Portanto, nos ajude a ser uma igreja que se compadece, que se mobiliza, também seja enviando missionários para ajudar a igreja perseguida, seja também futuramente movendo recursos, Pai, que esse também seja um motivo para nós ofertarmos, para que a gente possa apoiar financeiramente a igreja perseguida nos outros cantos do mundo, levando Bíblias até ele, levando recursos aos missionários, Senhor, que assuntos como esses nos lembrem dos nossos irmãos perseguidos, Pai. E que possamos também, Senhor, nos examinar diante de Ti para saber o quão estamos dispostos ou estaríamos dispostos a sofrer pelo Senhor. Que à luz desse texto e da história dos nossos irmãos perseguidos, que possamos também amadurecermos ao entendermos que os problemas que passamos no Brasil, de certo sentido, comparado com a perseguição violenta e extrema, não é nada. E que às vezes, como crianças, nós aumentamos demais aquilo que sofremos pelo Senhor e nos esquecemos que perseguições muito maiores os nossos irmãos passam ao redor do mundo e em outros países. Deus, que a Tua palavra nos transforme de tal maneira que um dos frutos e sinais dela na nossa vida seja estarmos dispostos a sofrer o que for preciso, seja perseguição apenas moral, de valores, como é no Brasil, ou seja uma perseguição mais violenta, como outros irmãos sofrem, independente do que passaremos nessa nossa caminhada cristã, até que o Senhor volte, que a Tua palavra nos torne preparados para suportar, e não apenas suportar lamentando, mas suportar com alegria, lembrando sempre que estamos sofrendo por um Senhor e por um Deus que sofreu por nós, que deu a vida por nós. Que o Teu Espírito faça isso em nós, para a glória do Senhor. Amém? Pode se sentar. Graças a Deus, essa palavra maravilhosa. Bom dia a todos. Graças a Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Antes de eu orar pelas mães,